Aqui em prisão domiciliária, por assim dizer, devido ao coronavírus, não é? Estamos todos aconselhados, portanto, a continuar em casa, a não ir ao trabalho, e é daqui que nós estamos a trabalhar para todos. Portanto, este é o nosso Washington Fora de Horas, numa emissão, vá lá, fora de vulgar, esperemos que seja fora de vulgar por pouco tempo, para podermos regressar aos estúdios onde estamos mais confortáveis e a visualização é melhor. De qualquer maneira, nós hoje vamos aqui falar, claro está, do coronavírus, vamos falar das últimas notícias, vamos falar um pouco também. Tenho aqui um documento interessante que me mandou uma médica que é especialista em doenças infecciosas. Está em inglês, claro está, mas eu vou tentar traduzir e que explica bem, em termos, vá lá, compreensíveis para todos nós, o que é o coronavírus, como é que pode ser impedido, como é que ele morre, etc. É bastante interessante, vou ter que resumir, mas já lá vamos. Antes disso, claro está, vamos ver as notícias aqui na Voz da América. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, testou positivo para o coronavírus, está agora em auto-isolamento. Johnson sofreu aquilo que disse ser sintomas ligeiros da doença. Ele tinha ido ao Parlamento na quarta-feira àquela sessão muito britânica, que é quando o primeiro-ministro tem que ir ao Parlamento responder a questões. Ele foi lá na quarta-feira, pois parece que foi lá que apanhou o vírus. Desconhece para já quantas pessoas do gabinete de Johnson e do pessoal dos seus escritórios terão que isolar-se. A salientar que a rainha de Inglaterra se avistou com o primeiro-ministro no passado dia 11 de março, mas um porta-voz disse hoje que a monarca se encontra de boa saúde. Mas o filho, o príncipe Carlos, que é o príncipe herdeiro, esse está também em auto-isolamento, também teve sintomas ligeiros da doença. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, entretanto, ter mantido uma conversa telefónica com o seu homólogo chinês para discutir a pandemia, afirmando que os dois países estão a cooperar nesta questão. Os Estados Unidos são agora o país com mais casos confirmados da doença, 85.991, seguindo-se a China com 81.828 e depois a Itália com 80.589. O número total de casos em redor do mundo é de quase 550 mil, o número de mortes é de quase 25 mil. Itália e Espanha são os países com mais mortes, num total dos dois países, de pouco mais, portanto, um número total de mortes de pouco mais de 13 mil. O país africano com mais casos é a África do Sul, com mais de 1000 casos e já tem 2 mortes. Eu espero que continuem connosco, que nos estejam a ver bem. Tenho aqui uma mensagem do André Mfumo Quandinga, estamos ligados a seguir. Tenho também uma mensagem de Kirson Waka Matavela. Ela, portanto, manda-nos aqui uma mensagem bem moçambicana, com várias bandeiras de Moçambique. Uma questão interessante sobre o número de mortos no coronavírus é que a percentagem de mortes varia grandemente. A nível mundial, a percentagem de mortes em relação aos casos é de cerca de 4,5%. Mas em Itália, por exemplo, a percentagem de mortes é de quase 8,5%. Portanto, varia de país para país. Aqui nos Estados Unidos a percentagem de mortes é 1,5%. Há quem diga, portanto, que a questão em Itália se deve, portanto, ao envelhecimento da população. O coronavírus afeta muito mais as pessoas, vá lá, com mais de 70 anos do que as pessoas mais novas. De facto, vi hoje uma percentagem que dizia que entre as pessoas dos 10 aos 49 anos de idade a percentagem de mortes é de cerca de 0,5%. Mas continuamos com as notícias. O governo moçambicano emitiu uma ordem a impedir que os moçambicanos se viajem para a África do Sul, para o reino de Eswatini e Zimbábue. Isto para combater o alastramento do coronavírus. De fora ficam os caminhões. Em Angola, o estado de emergência entrou hoje em vigor. O governo a proibir a circulação de pessoas na via pública, assegurando serviços gratuitos de água e telecomunicações. Portanto, o ministro da Administração do Território, Adão de Almeida, referiu que estão apenas autorizadas deslocações necessárias e urgentes, como para a aquisição ou prestação de bens e serviços essenciais e realização de atividades profissionais indispensáveis. Portanto, em Angola, sair à rua só para ir, portanto,
adquirir ou prestar bens e serviços essenciais ou então atividades profissionais indispensáveis. O estado de emergência em Angola vigora a partir de hoje, tem o prazo de 15 dias prorrogáveis. A Ministra de Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, anunciou ontem mais um caso positivo de infecção, portanto são 4 agora o número de casos em Angola. Ela afirmou que das últimas 7 amostras analisadas se registrou um resultado positivo. É uma mulher de 41 anos que tinha chegado a Lisboa a 19 de março. O número de pessoas em quarentena em Angola é agora de 526. Em Cabo Verde, parece que o presidente vai declarar o estado de emergência. Ele convocou uma reunião do Conselho da República para discutir isso. Entretanto, Cabo Verde disse que poderá perder 500 mil de turistas este ano, uma quebra de 60% em relação a 2019 e que tem um grande impacto no produto interno bruto. Portanto, estas são, na generalidade, as notícias, mas eu estava a dizer, falando do coronavírus, e eu tenho aqui aberto que nos dá os números totais, 549.604, mas eu tenho aqui também, vou mostrar àqueles que nos seguem, um site muito interessante que os ouvintes podem ir buscar na internet, chama-se covidualizer.com. Difícil. Depois SUALIZER, covidualizer.com. E é um vídeo e é um site muito interessante. Eu vou mostrar aqui a todos vocês. Portanto, aqui está. Portanto, estão a ver, tem aqui um mapa mundo que roda. Portanto, se a gente fizer assim, vai rodando e pode-se ir depois buscar o país que se quer. Eu, portanto, vou aqui buscar Angola e aparece assim. Portanto, diz-me precisamente o que é que se passa em Angola, não é? Portanto, é interessante. Pode-se ir, se rodar para outro país, por exemplo, portanto, vai-se rodando, não é? Vai-se rodando o vídeo. E o vídeo não, o esquema que está aqui neste site. E eu, portanto, se carregar na Austrália, aparece o número de casos da Austrália, etc. Portanto, um site interessante para aqueles que têm acesso à internet é o Covidualizer. Portanto, Covid, depois ISUALIZER.com, e é, portanto, um site muito interessante para se ver o que é que se passa com o vírus através do mundo. E falando do vírus, eu, como disse no início do programa, tenho aqui uma mensagem que, portanto, de uma professora que é de doenças infecciosas na Universidade de Johns Hopkins, aqui em Baltimore, aqui perto de Washington. Ela faz notar nesta mensagem que, portanto, o vírus não é um organismo vivo, é assim uma proteína molecular, DNA, que é coberta por uma camada de um líquido chamado lípide, que é gordura, que é depois absorvido pelas células do nariz, ou da boca, ou dos ouvidos, e que, ao ser absorvido, muda o seu código genético e, portanto, converte-o num agressor do sistema humano. Portanto, como não é um organismo vivo, portanto, uma proteína molecular, não pode ser morta, morre de morte natural. A desintegração, o tempo de desintegração depende da temperatura, umidade e tipo de material onde está. Portanto, o vírus é muito frágil. A única coisa que o protege é precisamente aquela camada de gordura que o envolve. E, portanto, é por isso que qualquer sabão ou detergente é o melhor remédio, porque corta a gordura. Como nós sabemos, quando lavamos a louça que está cheia de gordura, usamos aquele detergente, e o detergente é isso mesmo, portanto, elimina a gordura. E o sabão faz isso. Portanto, basta esfregar durante 20 segundos com detergente e o vírus morre. Portanto, porque se dispersa, diz ela, e quebra-se por si próprio. O calor é outra coisa que, portanto, também... o calor, portanto, é outra coisa que também dissolve a gordura. Portanto, é bom usar água com mais de 25 graus centígrados
para lavar as mãos, as roupas e tudo. Portanto, e se usar água com sabão, mais espuma causa e, portanto, mais dissolve o coronavírus. O álcool, ou qualquer mistura com álcool, acima de 65%, tem que ser acima de 65% do álcool, dissolve a gordura. E, portanto, é bom também para acabar com o vírus. Lexívia. Uma parte de lexívia, 5 partes de água e dissolve a proteína. Portanto, a lexívia continua a ser um bom combatente. A água oxigenada também. E, portanto, basicamente é isto. Há aqui mais dados. A luz também é muito boa, portanto, para combater o vírus, portanto, estar à luz. Uma coisa que ela diz é que o vírus não entra pela pele. Portanto, entra sim pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. Agora, essa coisa do álcool, ela faz aqui um aviso. O vodka não serve. O vodka geralmente tem 40% de álcool e é preciso ter pelo menos 65%. Não se esfrega não se esfrega com vodka porque não dá. Portanto, há alguns indícios muito interessantes do coronavírus. Eu, entretanto, tenho aqui mais mensagens. Vejo que a colega Mayra está a ver. Gostou daquilo. O Adão Prazeres manda aqui uma mensagem. São notícias sem maquilhagem. Ora bem, eu também acho que sem. Mesmo a maquilhagem para mim não ia servir de qualquer modo, de qualquer coisa. De qualquer maneira, vamos agora ver aqui um pouco do desporto, não é? Porque o coronavírus também afeta o desporto e afeta-o em termos económicos também. Por exemplo, um estudo da companhia Pricewaterhouse disse que o Barcelona tem um impacto de quase 2 mil milhões de euros anuais na cidade, que arrecada 366 milhões de impostos em atividades ligadas ao clube. E, portanto, o Barcelona contribui 1.191 milhões de euros para o produto interno bruto da cidade. O Barcelona emprega direta ou indiretamente 19.451 pessoas. E, portanto, a direção do Barcelona, entretanto, fez uso de uma lei uma lei laboral que permite a companhias despedir pessoal ou reduzir salários em circunstâncias excepcionais. E falando ainda do impacto económico, desculpa, deixem-me voltar atrás. O Museu do Barcelona é o terceiro museu mais visitado da cidade, é verdade, depois dos grandes museus de arte, que são o Prado e a Rainha Sofia, que eu já visitei. E também visitei o Museu do Barcelona. Portanto, o Museu do Barcelona é o terceiro mais visitado. E, portanto, a direção do Barcelona fez uso de uma lei laboral para despedir pessoal ou reduzir salários. Não chegou a acordo com o sindicato dos jogadores. Portanto, o Barcelona tinha proposto uma redução de 70% do salário. Os jogadores recusaram, fizeram notar que 70% não é só para a primeira equipa do Barcelona, não são tudo milionários, é para todo o pessoal e tudo, todos os jogadores de todas as atividades profissionais do Barcelona, que vão desde o handball ao basquetebol masculino e feminino, futebol feminino, etc. Entretanto, portanto, 70%. O clube disse que vai reduzir os salários em termos de trabalho temporário, isto é, vai reduzir o tempo de trabalho, o que levanta uma questão que eu quis sempre saber. Quantas horas por dia é que trabalha o jogador de futebol profissional? 3, 4 horas? Como é? Não sei. Na Suíça, o Clube Sion teve uma solução mais drástica depois dos jogadores terem rejeitado uma redução salarial. Despediu 9 jogadores da primeira equipa, disse não querem reduzir o salário. Cartão vermelho, rua com eles. E ainda falando do desporto e falando do coronavírus, ficamos aqui com a frase da semana. O treinador português Jorge Jesus regressou de Portugal esta semana. Ele trabalha no Brasil, mas está tudo em isolamento, resolveu regressar a Portugal. O Jorge Jesus, se vocês sabem, testou positivo, fez um teste no Brasil, testou positivo. Depois fez um segundo teste, deu inconclusivo. E depois fez um terceiro negativo. E agora disse querer regressar a Portugal, regressou a Portugal. E quando chegou a Lisboa era aguardado por uma multidão de jornalistas. E Jorge Jesus não gostou. Disse aos jornalistas,
vocês deviam era todos apanhar o coronavírus. Ora bem, e o que é que nós dizemos a isso? Ao Jorge Jesus? Cartão amarelo a Jorge Jesus por ter dito aos jornalistas para irem apanhar coronavírus. Tenho aqui uma mensagem de Silvestre Soares que diz que quer chamar a atenção aos pais encarregados de educação no uso de álcool nos cuidados com as crianças para evitar outros problemas, uma vez que o álcool é altamente inflamável. É verdade, não vale pôr álcool e estar a fumar, hein? Portanto, tenham cuidado com isso. A Mayra, como sempre, ela mandou-me aqui, ela é que é a nossa perita na internet e, portanto, ela mandou-me aqui os tópicos que estão trending, que estão a bater. Um dos assuntos do momento é a revelação do primeiro-ministro Boris Johnson de que testou positivo para o coronavírus. O hashtag #TimeIsUpBiden é outro assunto que está a agitar o Twitter. É relativo a uma acusação de agressão sexual contra Joe Biden. Joe Biden, portanto, favorito para ser nomeado pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Quem acusa Biden é Tara Reid, que trabalhou para Biden na década de 90 e diz que a agressão sexual aconteceu em 1993. Apesar de legalmente não haver ainda provas de que essas alegações são verdadeiras, a comunidade no Twitter está a rebelar-se contra Biden, usando o conhecido hashtag do momento do movimento MeToo. É, portanto, hashtag #TimeIsUp, ou seja, o tempo acabou. Mais de 50 mil pesquisas estão hoje sobre a discussão entre Kourtney Kardashian e Kim Kardashian. Ora bem, isto é que é importante. Para quem acompanha Keeping Up with the Kardashians, vem aí a 18ª temporada que, à semelhança das outras, tem muito drama. Já há um teaser e nesse vídeo podemos ver Kim Kardashian a dar uma bufetada na cara da irmã mais velha, a Kourtney Kardashian. Mas não vou contar o resto, perde a graça. Mas para já dá para entender porque é que a internet está entusiasmada com este assunto. Kardashians e bufetadas. No YouTube está há apenas um dia na plataforma, já atingiu 7 milhões e 200 mil visualizações. É um vídeo em que o ator e comediante americano Kevin Hart sofre um susto para a vida. De olhos vendados, ele está num carro com uma cobra sem saber e tem a cobra como companhia. O vídeo é hilariante e nesta altura de confinamento é um bálsamo para os pulmões. Portanto, um vídeo no YouTube do comediante americano Kevin Hart. Se quiser ver o vídeo, pesquise por David Dobrik 2 ou simplesmente Scaring Kevin Hart with a Snake. Nos histórias, tenho aqui mais histórias positivas pela internet. Zidane Pascoal, um jovem angolano, teve a ideia de fazer lavatórios com água corrente usando tambores como forma de prevenção do Covid-19. Cemitérios, mercados, bancos, paragens de táxis e várias instituições públicas que albergam um elevado número de pessoas em Luanda são os lugares que irão receber os lavatórios de mãos improvisados em tambores feitos por jovens angolanos. Excelente iniciativa. Na nossa página voaportugues.com e as nossas redes sociais há reportagens em vídeo que vale a pena ver. Reportagens sobre pugilistas moçambicanos que veem o sonho dos Jogos Olímpicos adiado. Em São Tomé e Príncipe prevêem-se, de momento, muitas dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus. Em Nampula, Moçambique, alunos não conseguem respeitar a quarentena. Congestionamento no posto fronteiriço de Ressano Garcia com a África do Sul. Moçambicanos a tentarem regressar a casa na sequência do confinamento obrigatório de 21 dias declarado pelo governo sul-africano. Em Malange, na Angola, 5 cidadãos suspeitos de terem coronavírus estão em confinamento obrigatório e temos também vídeos de especialistas de saúde que partilham recomendações de prevenção contra o coronavírus. Portanto, sabe identificar os sintomas do coronavírus? Sabe que prevenções tomar? Temos cartões informativos que valem a pena partilhar, disponíveis no Instagram, no Twitter, no Facebook da Voz da América, VOA, além de termos também informação sobre mitos e factos sobre a doença. E há muitos mitos, mas também há muitos factos. Vou acabar. Até à próxima. Bom fim de semana. Tome cuidado. Lave as mãos com água quente, se possível, sabão, e não ponha a mão na cara, no nariz, nas orelhas, depois de tocar em alguma coisa fora de casa. Até à próxima. Eu despeço-me. João Santa Rita, a todos. Um bom fim de semana.